Boa noite, gente. Boa noite, Roseli. Tudo bom? Boa noite para quem está chegando. Tá tudo certo com o áudio? Estão conseguindo me escutar bem? Hein, gente? Estão conseguindo me escutar? Ativem o áudio. Estão? Sim. Roseli, está me escutando, Roseli? Roseli não responde. Bom, mas está tudo certo, né, Mariana? Está conseguindo escutar bem, né? Conseguindo Bom, escutar bem, normal. Então vamos dar início ao nosso conteúdo, né? Aos nossos trabalhos, dar continuidade aos nossos trabalhos para a segunda verificação de conhecimentos agora. Hoje nós vamos falar sobre morfofisiologia fúngica e o porquê é importante a gente abordar mais uma vez a morfofisiologia do micro-organismo que nós iremos trabalhar. Porque quando a gente entende a estrutura morfofisiológica, as organelas, a função das organelas, as subestruturas que compõem aquele micro-organismo, a gente consegue entender como os antimicrobianos, no caso, nesse momento agora, os antifúngicos, irão funcionar, né? Porque quando eles desestabilizam, quando eles prejudicam, quando eles destroem determinada estrutura, a gente já tem a ideia do que irá acontecer, do que será o resultado para esse micro-organismo. A aula de hoje ela é teoricamente bem curtinha, isso vai depender muito de como vocês estão recebendo essa informação, das dúvidas que terão, mas a qualquer momento que tiverem dúvida, fiquem à vontade, como sempre, para perguntar, tá? Vocês estão livres para perguntar o que aflige vocês em termos de dúvidas. Eu vou compartilhar agora aqui o material, a nossa apresentação, para a gente dar início à nossa aula. Bom, então vamos falar sobre morfofisiologia fúngica, certo? Quem aí deu uma estudada, deu uma lida? Eu lembro que eu pedi para vocês já irem buscando material, já irem se preparando, estudando. Quem aí leu alguma coisa sobre morfofisiologia dos fungos? Sejam sinceros, não me enganem. Ninguém? Algum filho de Deus? Ninguém, né? Quem cala consente. Mas então tá, então vamos lá. Os fungos, eles são estudados, gente, por uma parte da biologia ou uma parte da ciência chamada de micologia. A micologia não estuda os macacos, tá? Mico de macaco, não, não é. São os fungos, tá? Mico vem de fungos, logia vem de estudo. Então, qual é a parte da biologia, da ciência que estuda os fungos? A micologia, certo? E os fungos, eles são organismos eucariontes ou procariontes? O que vocês acham? Os fungos são eucariontes ou procariontes? Hã? Alguém ativou o áudio aí para falar? Eucarionte, muito bem, né? Quem são os únicos organismos procariontes que a gente conhece? Que se tem conhecimento? São as bactérias que a gente viu na primeira verificação, tá? Os únicos organismos procariontes são bactérias e algas azuis, certo? O restante, ou seja, todo o resto, todos os outros organismos vivos
celulares são eucariontes. E a gente sabe que a diferença básica dos eucariontes e procariontes é que os eucariontes são células, em geral, maiores, mais complexas, apresentam riqueza de organelas e apresentam o núcleo delimitado, né? O material genético delimitado por uma membrana nuclear chamada de carioteca. Já os procariontes, eles não apresentam a carioteca, são células, em geral, menores, né? As bactérias apresentam em torno de 1 a 5 micrômetros. São pobres em organelas, apresentando apenas ali a organela ribossomo, porque é responsável pelo quê, gente? Qual é a função do ribossomo? Síntese de Parede celular. Não, síntese de proteínas, né? O ribossomo é responsável pela síntese das proteínas. Algumas proteínas vão estar na parede celular? Vão, né? A gente sabe que a parede celular, principalmente dos fungos, elas apresentam uma pequena participação proteica, tá? Mas quem foi que falou aí parede celular? Não, tá? O ribossomo é responsável pela síntese de proteínas. Isso vocês viram na prova. Então, os fungos são organismos eucariontes, como a gente acabou de falar. E eles podem ser, gente, unicelulares ou multicelulares. Eles podem apresentar uma organização multicelular. Existe fungo unicelular? Existe. Inclusive, algumas pessoas, alguns alunos confundiram. Uma das questões, eu não salvo engano, da revisão ou um outro exercício que a gente possa ter corrigido aqui em aula, uma questão lá que dizia que o fungo, que era alguma coisa em relação que o fungo era unicelular, alguma coisa assim, ou a bactéria, uma coisa assim. Tinha gente confundindo, achando que não existia fungo unicelular. Existe fungo unicelular, que são as leveduras, tá? As leveduras são exemplos de fungos unicelulares. Então, os fungos são organismos eucariontes, que podem ser unicelulares ou multicelulares. Exemplo de fungos unicelulares, leveduras. Exemplo de fungos multicelulares, nós já vamos ter quem? Os fungos filamentosos. Tá? Também conhecidos popularmente como os bolores. Aquela aparência lá que vocês encontram no pão, são fungos filamentosos, são bolores ali. E temos também os fungos macroscópicos, que são os cogumelos, que também são fungos multicelulares, tá? Só que esses daí, no caso, a gente já consegue enxergar, a gente consegue observar a olho nu. Os outros, não. Por muito tempo, os fungos foram considerados como vegetais, gente. E somente a partir de 1969, eles foram alocados, né, direcionados para um reino só deles, o reino fungi. E por que eles eram organizados no reino vegetal? Porque os fungos, eles apresentam muitas semelhanças com os vegetais, né, com o reino plantae. Porém, experimentos mais específicos, experimentos moleculares, conseguiram perceber. Gente, quem tiver com áudio ativado, por favor, desativem, está dando interferência. Só ativem quando vocês tiverem dúvida. Estou ouvindo barulhos externos aí da casa de vocês. Aí isso atrapalha. Então, existem diferenças cruciais que fizeram com que eles fossem separados. Gente, tá ruim aqui. Alguém tá com áudio? Luciane. Ah, desativou. Então, gente, algumas diferenças cruciais fizeram com que o grupo dos vegetais e o grupo dos fungos fossem separados, tá?
Então, hoje os fungos apresentam um reino só deles. Os fungos são considerados seres ubíquos. O que são seres ubíquos, gente? São seres que podem estar presentes em variados ambientes, tá? São organismos que podem ser encontrados em vários ambientes. Os fungos são assim? São. Eu posso encontrar fungos habitando vegetais, podendo ter uma associação ali simbiótica, ou seja, fungos que podem estar proporcionando uma vantagem para esses vegetais e os vegetais também fornecendo uma vantagem para eles, ou seja, uma relação de simbiose ali, tá? De troca de favores. E tem fungos que podem também estar causando infecções desses vegetais. Mas eu encontro fungos em vegetais? Encontro, eles são seres ubíquos, presentes em vários ambientes. Os fungos podem ser encontrados na água, em animais, né? Tanto nas superfícies animais, quanto no interior mesmo do organismo, podendo causar doenças, ou até mesmo apresentando uma relação simbiótica, assim como a gente falou dos vegetais. No homem, podendo causar também infecções ou participando da flora normal dos tecidos humanos. Em detritos, e o que são detritos? Detritos é aquela matéria orgânica em decomposição, aquele vegetal ali, aquela folha que caiu, aquele animal que morreu, né? Ele vai entrar em decomposição. Muitos fungos participam desse processo de decomposição, né? Que são os fungos chamados saprofíticos. Então, eles têm essa importância na decomposição de matéria orgânica. Então, eles estão presentes em detritos. No solo, encontro fungos no solo? Sim, tanto participando do processo de decomposição, como também em outros momentos. Então, entenderam que são seres ubíquos? Sim, gente? Sim. Seres Sim, ubíquos? professor. Então, o que são? São aqueles organismos que podem habitar vários ambientes. E como os fungos se dispersam na natureza? Como é que eles se espalham? Como é que eles vão para vários ambientes? Eles se dispersam na natureza através de dispersores bem comuns, como os animais. Nós não temos animais que são bastante migratórios, que eles podem estar no ambiente, daqui a algum mês eles podem estar em outro ambiente, daqui a uma semana eles já podem estar em outro ambiente. Se esses animais estiverem infectados com fungos, tiverem fungos na sua superfície, eles, quando eles estão migrando, esses fungos, esses esporos fungos, que são as estruturas de reprodução, elas podem cair no solo ao longo, né, da caminhada dele, do trajeto dele. E esses fungos, esses esporos, podem encontrar ambientes favoráveis, né, um solo nutritivo, um solo com nutrientes, com água, e aí esse fungo pode germinar e pode formar outros fungos, ok? O homem também é um importante dispersor. Às vezes a gente está ali com uma micose, alguma infecção fúngica, que às vezes a gente nem percebe, né? Saindo aquela descamaçãozinha ali, ali podem ter esporos. Esses esporos podem cair no solo, você pode entrar em contato com outra pessoa também, infectando essa outra pessoa, e aí esse fungo começa a se espalhar ali na população e entre populações. Insetos também são bons dispersores. Insetos, eles vivem, né, pousando de local em local, migrando de um local para o outro. A água corrente também pode levar fungos para vários ambientes. E o ar, tá? O ar atmosférico. Quando a gente fala no ar atmosférico, a gente tem que pensar que esses fungos, eles são fungos, na verdade, presentes no solo. Mas quando bate o vento, né, esses fungos, eles vão para o ambiente atmosférico. E aí eles são conhecidos, né, quando estão no ambiente atmosférico, como fungos anemófilos. Então, esses são os dispersores de fungos na natureza. Os fungos, eles são causadores de doenças, tanto em animais quanto em plantas, e aí vai prejudicar principalmente atividades agropecuárias, né, agropecuaristas, que estão ali criando seus animais, criando seu gado, criando outros animais e fazendo plantações. Se esses animais e essas plantações, porventura, vierem a se infectar com fungos, e aí não houver um tratamento adequado,
esse pecuarista, esse agricultor pode perder uma grande quantidade aí, né, dos seus animais e da sua plantação, e isso vai trazer prejuízos financeiros para ele, né? Fungo pode causar também doença em humano? O que vocês acham? Causa? Quem já teve micose aí? Sueli já teve? Quem já teve aquela famosa tinea pedis, aquela frieirazinha, principalmente ali, né? Nos pés, para quem tem o hábito de calçar muito sapato fechado. Então, fungos, eles podem causar, sim, doenças em seres humanos. Das mais simples, das mais leves, como uma frieira, a doenças bem também complicadas e complexas que podem levar, inclusive, à morte, né? A óbito. Aqui nós temos uma imagem mostrando uma grande variedade de fungos. Quem aí nunca se deparou com essa imagem aqui, gente? Olha aqui. Esse pão aqui totalmente tomado, infectado por fungos, né? Bolores, aqui fungos filamentosos pela organização aí da colônia. Você acorda ali de manhã, né? Cheio de fome, e aí vai para a cozinha e procurar o seu pão que você guardou, e você se depara com essa imagem. Como é que você fica? Muito chateado, né? Tá morto de fome, o queijo e o presunto estão ali saudáveis, mas o pão, aquele pão está desse jeito, totalmente infectado. Quem já encontrou o pão assim? Eu quem? A Rosiane? Eu também já encontrei um pão assim. Vocês comeram? Não. Não vão comer, né? Pelo amor de Deus. Assim como pode ter um fungo inofensivo ali, pode ter um fungo aí extremamente perigoso, que pode trazer danos talvez irreversíveis à saúde de vocês. Encontrou desse jeito, descarta, joga para o lixo, tá? Então ali o fungo ele encontrou no pão um ambiente nutritivo, né? O pão é carboidrato, né? Açúcar ali para ele. Então ele chegou ali e começou a proliferar e gerando essa aparência. Aqui ao lado nós temos fungos macroscópicos, né? O cogumelo. Esse aqui bonitinho, né? Lindinho, com essa porção aqui vermelhinha, aqui clarinho. Ele engana, tá? Quem vê cara não vê coração. Isso daqui é um fungo extremamente perigoso, é um fungo tóxico da espécie Amanita muscaria. Vocês estiverem andando pela floresta, passeando, encontrarem um fungo desse, estiverem com fome, não comam. Ai, bonitinho, será que é gostoso? Será que é docinho? Não vão comer, que vocês vão morrer na hora. Na hora não, tá? Estou exagerando, mas vão morrer talvez em poucas horas se não tiverem atendimento. Eles produzem toxinas, substâncias extremamente tóxicas. Outro exemplo aqui de fungo macroscópico, cogumelo também, ou seja, macroscópico porque eu consigo ver, é um fungo multicelular. Outro exemplo de fungo aqui infectando uma laranja ou tangerina, encontrou um ambiente favorável, né, nutriente, e aí formou a sua colônia aqui. Fungo macroscópico, mais uma vez aqui, cogumelos. Aqui exemplo de fungos decompositores, né, que são os fungos presentes em detritos, fungos saprofíticos, né, que realizam processos de decomposição. Aqui fungos, exemplos de fungos causadores de doença em humanos, fungos causadores de doenças em vegetais, né, em plantas. Aqui que é a frieira. Quem já teve essa coceirinha aí horrível, né, entre os dedos? Aí é fungo, tá? É a Tinea pedis. Mas aí a gente só viu o lado vilão dos fungos, né? Nosso fungo é muito ruim, é muito mal. Ele infecta meu pão, ele me traz doença, ele me causa essa coceira infernal entre os dedos. Não, né, gente? Tem os fungos também, eles têm um lado bonzinho, eles têm um lado positivo. Ou seja, eu tenho fungos comestíveis. Como vocês podem observar aqui, ó. Fungos comestíveis. O que é isso aqui? É o famoso
Champignon, né? Quem aí nunca comeu um estrogonofe de camarão rosa, aquele estrogonofe de filé, né? Quem gosta de estrogonofe? Eu. Laís, gosta de estrogonofe? Pois é, não pode, Muito. o que não pode faltar no estrogonofe, gente? O champignon é essencial, pelo menos para mim. Quando eu como estrogonofe, tem que ter o champignon. Apesar de ser um pouquinho carinho, né? Às vezes um potinho desse, dependendo da marca, pode custar em média até R$10 ou mais. Tá? É muito gostoso no estrogonofe. Fungos também que são utilizados na indústria de alimentos, também como fungos que são importantes na produção de queijo, né, para apurar o sabor, né, melhorar o sabor dos queijos. Então a gente vê aí que os fungos eles podem se apresentar em vários ambientes e apresentar pontos positivos e negativos. Professora, e aqueles fungos que dão na unha, no caso? Também são fungos, no caso? É fungo. Isso, é fungo. É a tinea unguia, tá? Também causada por fungo. É da mesma classe lá, do mesmo grupo lá da Tinea-Ped, da frieira. Tá? Ou seja, eles têm afinidades por estruturas do sistema tegumentar. Sistema tegumentar que vocês viram com a professora Russani. Lembra do sistema tegumentar? Com certeza ela falou da estrutura da unha, né? Cabelo, composição da pele. O sistema tegumentar ele vai estudar a pele e os seus anexos. Ok? E qual a diferença entre fungos e plantas, gente? A gente viu que fungos e plantas já foram de um mesmo grupo, né? De um mesmo reino, depois se afastaram. Se afastaram porque observaram diferenças mais que justifiquem a separação do que a união. Então, entre as diferenças dos fungos, nós temos algumas aqui que são cruciais. Os fungos não sintetizam clorofila, não produzem clorofila ou qualquer pigmento fotossintetizante. Logo, eu pergunto para vocês, os fungos realizam fotossíntese? O que vocês acham? O fungo realiza fotossíntese? Não, ele não tem clorofila e ele não tem nenhum pigmento fotossintetizante, como está sendo mostrado aqui, ó. Se ele não tem pigmento fotossintetizante, ele não realiza fotossíntese, porque esses pigmentos que absorvem, né, a energia solar para poder auxiliar na conversão da energia, né? Da energia química para energia química inorgânica para energia química orgânica, certo? Então, fungo não tem clorofila. Vegetais têm clorofila? Sim, né? Fungo não tem clorofila e nenhum pigmento fotossintetizante. Outra diferença, os fungos não apresentam celulose na parede celular, assim como as plantas. As plantas apresentam celulose, o fungo não. O fungo já vai apresentar outros tipos de polissacarídeos na parede celular, que a gente vai ver mais à frente, mas só adiantando que são as mananas, glucanas, a quitina e uma pequena parcela de proteínas e lipídios, mas de carboidratos são mananas, glucanas e quitina. E não celulose, não tem celulose na parede celular fúngica. Outra diferença, os fungos armazenam glicogênio, assim como a gente, nós armazenamos glicogênio, tá? E as plantas armazenam que tipo de substância energética? Amido. As plantas armazenam amido. Os fungos armazenam o glicogênio, assim como nós, tá? Então, outra diferença. Os fungos armazenam glicogênio, igual aos animais, como substância energética de reserva, e não amido como as plantas. Então, essas são as três principais diferenças que vocês não devem esquecer. Quais são elas? Fungos não sintetizam clorofila e nenhum pigmento fotossintetizante, não apresentam celulose na parede celular
e armazenam glicogênio e não amido. Certo, gente? Taxonomicamente, os fungos são organizados em 4 grupos. Quais são eles? O grupo Zygomicota, que agrupam os fungos de interesse médico, ou seja, aqueles que causam infecções em seres humanos. Por isso... Oi, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu ouvi a vozinha de alguém. Ops. Tá, continuando. Temos também o grupo dos zigomicotas. O grupo dos zigomicotas, eles abrangem 80% de fungos patogênicos e oportunistas, né? Os fungos oportunistas são aqueles que ficam esperando o teu sistema imune ficar comprometido, né? Para que eles cheguem e comecem a proliferar e te causar infecção, certo? Os basilomicotas, que englobam os cogumelos comestíveis, ou seja, os fungos comestíveis, o champignon está dentro desse grupo, basilomicota, e o grupo deuteromicetes, que englobam, né, abrangem os fungos imperfeitos, patogênicos e oportunistas. Então, eu tenho fungos organizados nesses 4 grupos. Vamos falar agora sobre as estruturas fúngicas, né? As organelas, as subestruturas fúngicas, que são importantes para que a gente possa entender a atuação dos antifúngicos. Uma dessas estruturas é a parede celular. Tá? A parede celular não está presente apenas em vegetais, não apenas também em bactérias. Fungo tem parede celular? Sim, fungo tem parede celular, com uma composição diferenciada das outras que eu acabei de falar aqui. Tá? Nesses 3 tipos de organismos que eu falei, gente, basicamente a parede celular ela tem a mesma função. Qual é a função? Proporcionar rigidez, né? E proteção contra a pressão osmótica, essa vilãzinha aí chamada de pressão osmótica, né? Para que a célula ela não venha se romper, não deixar com que uma grande quantidade de água entre nessa célula e aí a célula acabar indo para o beleléu, tá? Então, a parede celular ela é uma estrutura rígida que protege a célula contra a pressão osmótica. Qual é a composição da parede celular fúngica? Ela é composta pelos polissacarídeos, glucanas, mananas e quitina. Sendo que a glucana é um polissacarídeo complexo, né, formado por subunidades. Que subunidades? Subunidades chamadas de D-glicose. Ou seja, a glucana é um polímero de glicose. E o que são polímeros? Poli, de vários. É uma estrutura formada por vários monômeros, várias unidadezinhas. Isso é um polímero. Então, a glucana é um polímero de D-glucose. A manana já é um polímero de manose. Olha como é fácil associar. Manana, manose. Glucana, glicose. E a quitina é um polímero de N-acetilglicosamina, que é o NAG. Vocês lembram dessa sigla aqui? NAG, lá de bacteriologia? É um dos monossacarídeos que compõem o peptidoglicano da parede celular bacteriana. Tá? NAG-NAN, né? Os monômeros que vão formar a cadeia linear do peptidoglicano. Tá? Ele forma a quitina. Vários NAGs unidos um ao lado do outro formam esse polissacarídeo presente na parede celular fúngica chamado de quitina.
A parede celular fúngica apresenta proteínas? Sim, e apresenta lipídios também, mas em quantidades bem pequenas se comparada com os polissacarídeos. Dentre esses componentes, gente, a quitina é o principal componente estrutural, ou seja, a quitina ela não tem uma função crucial ali fisiológica. A função básica dela, né, principal é estrutural nas paredes celulares fúngicas. Aqui nós temos uma figura esquemática mostrando uma célula fúngica. Então aqui é a célula fúngica. Aqui esse quadradinho eu destacando uma parte da superfície da célula fúngica. E aqui é como se eu estivesse ampliando, tá? Eu pegasse uma lupa imensa e ampliasse essa estrutura, para que a gente possa observar os componentes da parede celular, que é a estrutura da qual estamos falando agora, tá? Então, lembram da composição? Glucanas, mananas, quitinas, né? Os polissacarídeos. Então, vamos observar onde cada uma dessas estruturas está. Glucanas, que foi o primeiro que a gente falou. As glucanas estão aqui, ó. Nessa porção mais clara e nessa porção mais escura. E aí nós temos dois tipos de glucana, de acordo com a subunidade, né? Ou seja, de acordo com a D-glicose que compõe essa glucana. Nós temos dois tipos, que são esses. A beta 1,6 glucana ou beta 1,6 D-glucana. E a beta 1,3 glucana ou beta 1,3 D-glucana. Aqui em clarinho nós temos a glucana do tipo beta 1,6. E aqui em escuro nós temos a glucana do tipo beta 1,3. Tá? A beta 1,6 vai ser formada pela subunidade 1,3 beta D-glicose. E a beta 1,3 vai ser formada pela subunidade beta 1,3 de glicose, certo? Então, a glucana está organizada assim, ó, formando essas redes assim, em cruz, né? Cruzada, formada em cadeias cruzadas. A quitina, vocês podem observar bem aqui, ó. A quitina está aqui em marrom e ela está associada aqui intimamente à monocamada externa da membrana citoplasmática. E mais acima nós temos uma associação de proteínas de mananas com proteínas, formando as manoproteínas, ok? Ou seja, a manana associada com proteínas formando as manoproteínas. Ok? Deu para entender aqui a estrutura da parede celular? Estão dormindo? Quem ainda está aí comigo? Oi, professor. Aqui, professor. Estão entendendo aqui? Então, quais são as estruturas que compõem a parede celular? Saber se vocês estão aí mesmo. Glucana, o que mais? Manana, professor. Manana e? Quitina. Quitina, né? E uma pequena parcela de quem? Proteínas e lipídios. Tá? Por que é importante conhecer essa estrutura, esses componentes? Porque existirão antifúngicos que irão atuar ali inibindo a síntese de um desses componentes. No caso aqui a glucana, que é um dos principais. Olha como eu tenho bastante glucana na parede celular. Mas avançando, além da parede celular, a célula fúngica, como qualquer célula eucarionte que se preze, né, como qualquer célula que se preze, tem membrana citoplasmática. A membrana citoplasmática é formada por uma bicamada fosfolipídica que delimita a célula, né?
bicamada fosfolipídica que delimita a célula. Tá? Qualquer célula que se preze, né, tem a membrana citoplasmática. Não tendo membrana citoplasmática, nem célula é. Tá? O que a membrana citoplasmática, dentre outras funções, faz? Delimita a célula, tem proteínas ali na membrana que realizam o processo de transporte, né, de sinalização celular, né, comunicação entre células. Ela é uma barreira semipermeável. O que quer dizer isso? Ou seja, ela seleciona o que vai entrar e o que vai sair, né? Não é qualquer coisa que entra ou sai da célula. A célula ela vai selecionar o que é importante para ela e o que não é importante ela libera na forma de excreção. Tá? Presença do ergosterol. Tá? O ergosterol ele é um lipídio importante na membrana citoplasmática. Vocês vão ouvir muito falar de ergosterol quando a gente entrar na parte de antifúngicos. Então, ele é um esterol do grupo dos... Ele é um lipídio do grupo dos esteróis, certo? Qual é a função dele na membrana citoplasmática fúngica? Ele irá regular a fluidez. Ou seja, onde eu tenho mais ergosterol, a membrana é mais rígida, é menos fluida. Onde eu tenho menos ergosterol, a membrana ela é mais fluida, tá? Ou seja, ele está regulando ali a fluidez da membrana. Assim como, quem é o lipídio que regula a fluidez nas nossas membranas? Bora ver quem lembra. Quem é, gente? Quem lembra aí? Vou dar meio ponto. Acabou o tempo. Quem é o lipídio que regula a fluidez nas nossas membranas, membranas humanas e de animais? É o colesterol, tá? Colesterol que... Isso, ele que regula a fluidez nas nossas membranas. E nas bactérias, quem é? Quem lembra? Quem é que regula nas bactérias? É o opanoide, tá? É um lipídio que não é do grupo dos esteróis, mas ele tem uma grande semelhança com os esteróis, por isso eles apresentam funções bem compatíveis. E aqui, para mostrar para vocês a membrana citoplasmática. Aqui está a membrana citoplasmática. E onde está o ergosterol? Aqui em amarelo, tá? Aqui eu tenho ergosterol. O ergosterol também é alvo para antifúngicos. Olha aqui, ó. A anfotericina B, ela atua no ergosterol. Tem como alvo específico ergosterol. Quando a anfotericina B se liga ao ergosterol, ela forma poros na membrana. Como se tivesse dado tiros na membrana, fazendo com que essa membrana fique mais fluida, né? Fazendo com que a membrana ela aumente a sua permeabilidade e aí faz com que a célula possa perder, a célula fúngica perca íons importantes, né? Cálcio, sódio e os que são importantes para o seu metabolismo, levando essa célula à morte. Um outro componente importante para a célula fúngica é o núcleo, né? O núcleo, ele apresenta ali, na sua composição, o material genético, que pode estar na forma de cromossomo ou na forma de cromatina. Na forma de cromossomo é quando a célula fúngica está se dividindo. Na forma de cromatina é quando a célula fúngica está em intérfase, né? Quando não está se dividindo, a célula encontra seu material genético na forma de cromatina, ou seja, não condensada. O cromossomo é o material genético condensado, ou seja, a associação do DNA com proteínas, principalmente as proteínas histonas. As proteínas histonas. Um outro componente é a membrana nuclear. Tá? A membrana nuclear que envolve o material genético, que é chamada de quê? Membrana nuclear chamada de carioteca, né? Carioteca lá da tia Raimundinha. A carioteca delimita o material genético em células eucariontes. E essa membrana apresenta poros justamente para permitir o fluxo de moléculas entre o núcleo e o citosol. Uma outra estrutura importante do núcleo é o nucleolo.
O nucleolo ele é responsável pela síntese de RNA ribossômico, ou seja, ele apresenta os genes que irão codificar o RNA ribossômico, ok? Logo, no nucleolo, eu tenho a presença de DNA, onde estão os genes para sintetizar os ribossomos, o RNA ribossômico, né? E proteínas que irão atuar nesse processo de síntese dos ribossomos. Então, é aqui no nucleolo que ocorre a transcrição do RNA ribossômico. E a montagem desses ribossomos também, tá? Ocorre também a tradução de determinadas proteínas que irão se associar com o RNA ribossômico, formando ali os ribossomos. Outros componentes importantes também são os ribossomos, né? Que tem como função realizar o quê? Qual é a função do ribossomo, gente? Quem lembra? Síntese de proteína. Muito bem. Quem falou? Valéria. Muito bem, Valéria. A síntese de proteínas. Ribossomo sintetiza proteínas. O nosso ribossomo, como é que ele é? O ribossomo dos fungos também, né? Porque eles também são eucariontes, né? Todo o restante eucarionte tem uma composição ribossômica similar, igual, né? O restante, ou seja, os procariotos já tem uma composição ribossômica diferente. Quais são as composições ribossômicas do nosso ribossomo? Como são as duas subunidades? A nossa é 60S, 40S. Como são dos procariotos? Ainda está fresquinho na cabeça de vocês, que foi da prova passada. 30S, 50S. Tá? Ribossomo tanto nosso, tanto dos eucariontes, né, animais, vegetais, fungos, quanto das bactérias, tem como função sintetizar as proteínas. Mitocôndria, a função produção de energia. Todo mundo já está careca de saber, né? Meus alunos do primeiro semestre, com certeza aí não deve ter esquecido, pelo menos eu acho. Mitocôndria é produção de energia. Dentre os processos que a mitocôndria, dentro dos processos, né, que leva à síntese do ATP na mitocôndria, está a fosforilação oxidativa, que é a associação do ADP com o fosfato inorgânico, né? ADP mais um fosfato, ou seja, ocorre a fosforilação com a participação de oxigênio para formar o ATP. A mitocôndria apresenta DNA circular e também apresenta ribossomos próprios, uma vez que na mitocôndria ocorre ali a transcrição e tradução de proteínas nesse ambiente particular. Um outro componente importante, uma outra organela importante presente nas células fúngicas é o retículo endoplasmático, tá? O retículo endoplasmático que pode ser de dois tipos. Titia Tatiane falou para vocês também lá no primeiro semestre. Ele pode ser do tipo liso ou rugoso. Qual é a função do retículo endoplasmático liso? Síntese de lipídios e armazenamento de cálcio. É só isso? Não, mas essas são as principais funções deles. Rugoso, qual é a função? Síntese e processamento das proteínas. O que é processamento das proteínas? O que é processar a proteína? Ah, a proteína me ofendeu, vou processar ela. É esse processamento? Não, né? Quando a gente fala a nível de metabolismo, de síntese de proteína, a gente está falando de processamento com que sentido, gente? Modificação química, tá? É a modificação química. Então, retículo endoplasmático rugoso é responsável pela síntese e modificação química das proteínas. E o processamento, remove o radical, adiciona o radical para liberar uma proteína ali pré-formada, porque a gente sabe que ainda vai passar por processamento lá no complexo de Golgi, tá?
Outro componente importante, né, outra organela importante na célula fúngica é o aparelho de Golgi. Qual é a função do aparelho de Golgi? Processamento, ou seja, modificação química, armazenamento e transporte de substâncias para os seus respectivos alvos. Ou seja, o aparelho de Golgi, gente, se a gente for fazer uma analogia, ele é o correio da célula. O correio recebe mercadorias e depois ele distribui, né, de acordo com o endereço. O aparelho de Golgi, ou complexo de Golgi, também faz isso. Ele endereça os componentes, né, os produtos, de acordo com a função que esse produto irá assumir, de acordo com o endereço desse produto. Tá? E de onde vêm esses produtos para o aparelho de Golgi? Lá dos retículos endoplasmático liso e rugoso chegam no aparelho de Golgi. Esse material vai ser processado, armazenado e depois distribuídos para os endereços que eles têm. Eles têm um endereço químico, que são sinais químicos que vão levá-los para o seu ambiente de atuação. Um outro componente são os lamassomos. Esse aqui, provavelmente vocês ainda não ouviram falar, por quê? Eles são estruturas presentes em fungos, porém não se sabe muito a função deles, tá? São corpúsculos com função ainda desconhecida, que ocorrem no interior do periplasma. O que é o periplasma? É aquela porção que fica ali entre a membrana citoplasmática e a parede celular do fungo, que inclusive existe também esse tipo de região lá nas bactérias, né? A região periplasmática das bactérias. Outro componente importante são as cápsulas. As cápsulas são estruturas mucopolissacarídicas que irão proporcionar proteção e resistência para essa célula fúngica. Tá? Elas são consideradas, portanto, fatores de virulência. O fator de virulência, ele ajuda, ele colabora na patogenia, ele colabora para que o fungo ou a bactéria, no caso lá na bacteriologia, ou o vírus, ele se reproduza de tal forma que o teu sistema imune não reconheça. Então, a cápsula, ela ajuda o fungo a se proliferar, tá? Uma quantidade X, antes do teu sistema imune reconhecer a presença dele. Mas depois, né, o sistema imune consegue reconhecer e vai e fagocita esse fungo, tá? Capsulado. Mas até ele reconhecer, o fungo já proliferou bastante, né, gente? Por isso é considerada a cápsula um fator de virulência, porque dificulta a fagocitose pelo sistema fagocítico. Quais são as principais células do nosso sistema fagocítico? Os macrófagos e os neutrófagos. Vamos falar agora sobre os tipos de fungos, né? A gente já falou sobre a estrutura morfológica, né? E a função dessas estruturas. Já falamos sobre a morfisiologia, sobre as organelas, sobre as subestruturas. Vamos agora conhecer particularidades das leveduras e dos fungos filamentosos. Falando primeiramente sobre as leveduras, né? As leveduras são fungos unicelulares ou multicelulares? São fungos unicelulares. Isso, fungos unicelulares, ou seja, eles são formados, cada organismo é formado por uma única célula. Quando eu pego essas leveduras e coloco em cultivo lá numa placa de Petri com agar, levo para a estufa e deixo crescer, né? Espero um determinado tempo. Como é que eu vou observar as colônias, gente? As colônias vão se apresentar de forma pastosa, né? Consistência pastosa ou cremosa. Então, as leveduras formam colônias pastosas ou cremosas. Diferente dos fungos filamentosos, das hifas que a gente vai ver mais para frente. As leveduras
elas se reproduzem por brotamento ou divisão binária, tá? Ou seja, ocorre a formação de brotos, também chamados de gêmulas, que são estruturas que apresentam formato esférico ou ovalado. Ou seja, eu tenho uma célula, essa célula passa por todo o processo ali de divisão, né, a mitose. No final ali da anáfase, né, quando um dos conjuntos cromossômicos migra para o polo da célula para formar duas células, ele não vai migrar para uma porção citoplasmática igual a outra, ou seja, vai ser formado apenas um brotinho dessa célula. Eu vou mostrar uma figura que vai ficar mais claro na cabeça de vocês, tá? Então, eu tenho a formação de células, né? Células filhas com tamanhos desiguais. Ou seja, eu tenho uma célula com um tamanho e uma célula menorzinha, essa chamada de broto, por isso chamada de brotamento. Já a divisão binária, na divisão binária eu tenho a formação de duas células com o mesmo tamanho ou aproximadamente com o mesmo tamanho. Os brotos, eles podem continuar ligados à célula-mãe, ou seja, no momento que está ocorrendo lá a formação do broto, formei o brotinho, ele pode não se desligar da célula-mãe. E aí esse broto forma outro broto, que forma outro, e continuam ligados. Quando os brotos continuam ligados à célula-mãe, eles podem formar cadeias denominadas pseudoífas. Por que pseudo? Esse prefixo aqui, pseudo, ele vem de verdadeiro ou falso? De falso. Então, pseudo é falso. Então, o que é uma pseudo-hifa? É uma hifa falsa. Porque quem é que apresenta a hifa verdadeira? São os fungos filamentosos, né? Os fungos multicelulares que vão apresentar hifas verdadeiras, tá? No caso das leveduras, elas não apresentam hifas verdadeiras, e sim pseudo-hifas, hifas falsas. Uma vez que as hifas, elas podem se agrupar formando micélios, as pseudo-hifas, elas se agrupam, ou seja, formam, né, um grupo de pseudo-hifas, podem formar o quê, gente? Pseudomicélio. O que é o micélio? Um conjunto de hifas, um agrupamento de hifas. Só que as leveduras não formam hifas verdadeiras, formam hifas falsas. Se elas formam hifas falsas, elas vão formar também micélios falsos, também chamados de pseudomicélios. Deu para compreender? Sim ou não? Sim. Estão cansados? Sim. Calma, calma, que daqui a 1 hora a gente termina. Tô brincando, tá? Daqui a pouquinho a gente termina. Aqui nós temos uma figura esquemática mostrando o brotamento. Olha aqui o brotamento. É reprodução por brotamento e formação de pseudohifa. Aqui é a célula-mãe. Essa célula passou por todo lá aquele processo, né, inicial de divisão. E aqui é a formação do broto. Um conjunto cromossômico, ou seja, porção dos cromossomos que foram duplicados, porque a gente sabe quando a célula vai se reproduzir, ela tem que duplicar o material genético, né? Uma parte fica com uma célula, outra parte fica com a outra. Então, uma parte ficou com essa célula aqui, tá? Com a célula que era a célula-mãe, e a outra parte veio para cá para o brotinho, formando, né, duas células, se esse broto se separar da célula-mãe. Caso ele não se separe, como a gente está vendo aqui, ó, a célula produziu o broto, o brotinho cresceu e formou outro broto, e formou mais um, que cresceu e formou outro, ou seja, uma célula foi ligada, continuou conectada, ligada à outra. Mas como levedura não forma hifa, é formado o que nesse caso? Pseudo-hifa. Ok? As pseudohifas.
Então, levedura, gente, forma hifa? Levedura forma hifa? Não, né? Forma pseudo-hifa, falsa hifa. Não erre isso na prova. E aqui uma figurazinha mostrando uma micrografia ótica em que eu tenho várias leveduras se reproduzindo por brotamento. Ó. Brotinho aqui, brotinho aqui, brotinho aqui, brotinho, várias leveduras. E aí formando outras leveduras por brotamento. Vamos falar agora sobre os fungos filamentosos. Fungos filamentosos são fungos unicelulares ou multicelulares? Multicelulares. Por que multicelulares? Porque eles são formados por uma organização de células, né? Várias células. Então, são fungos multicelulares em forma de tubos, ou seja, são fungos bem fininhos, né? Em forma de tubos, também chamados de fungos filamentosos, porque eles têm essa estrutura filamentar, né? Alongada. Os fungos filamentosos, eles formam colônias algodonosas, aveludadas ou pulverulentas, tá? Com os mais variados tipos de pigmentação. Vocês lembram lá das leveduras? É sempre bom vocês comparando. As leveduras formavam colônias pastosas e cremosas. Já os fungos multicelulares, quando você cultiva esses fungos, eles vão formar colônias algodonosas, aveludadas ou pulverulentas, tá? Com várias pigmentações, diferente das leveduras que formam colônias cremosas ou pastosas. Os fungos filamentosos, eles podem apresentar hifas de dois tipos. As septadas e as não septadas. As septadas são aquelas que apresentam septos transversais. E as não septadas não apresentam septos transversais. As não septadas vocês podem ver também aí na bibliografia como cenocíticas, tá? Então, cenocíticas é a mesma coisa que não septadas. As hifas dos fungos filamentosos podem formar micélios, tá? Então, os fungos filamentosos podem formar micélios. O que são micélios? São grupos de hifas, né? Eu tenho a hifa, essa hifa começa a se ramificar cada vez mais, formando um grupo de hifas. E aí eu já vou ter um micélio. Então, o que é o micélio? Grupos de hifas, tá? Fungos filamentosos formam micélios, certo? Fungos filamentosos, eles apresentam hifas verdadeiras, tá? As leveduras apresentam hifas falsas. As leveduras apresentam micélios falsos, enquanto os fungos filamentosos apresentam micélios verdadeiros. E o micélio, ele pode ser dividido em três tipos: o vegetativo, o aéreo e o reprodutivo. O vegetativo é aquele micélio em que as hifas, né, elas se desenvolvem no interior do substrato, ou seja, a estrutura da hifa que se desenvolve no interior do substrato, ou seja, daquele meio de cultivo ali, né, do solo, onde aquele fungo está se desenvolvendo. Ou seja, se desenvolve no interior do substrato, proporcionando o quê? Sustentação e absorção, tá? Então, como ela se desenvolve no interior do substrato, esse tipo de micélio, ele vai dar sustentação e proporcionar absorção ali de água, de nutrientes. Já o micélio aéreo, ele não gosta de ficar ali no subsolo, ele gosta de ficar no ar, né? É aquele que vai se projetar
na superfície. Ele vai se desenvolver acima da superfície, né? Ele se desenvolve acima do substrato. Como exemplo de substrato, nós temos quem? Meio de cultivo, né? Tenho meio de cultivo, eu coloco a minha amostra, essa amostra vai se desenvolver ali no substrato. E o micélio reprodutivo, como o próprio nome já diz, é aquele que está voltado para a reprodução, para a produção de esporos, ok? Então, ele é formado a partir da diferenciação dos dois, do vegetativo e do aéreo, tá? Então, o micélio reprodutivo é formado pela diferenciação do micélio aéreo e vegetativo, sendo responsável pela formação das estruturas de reprodução, ou seja, pelas estruturas, pelos esporos, né? Esses esporos podem cair no solo, germinar e formar um novo fungo. Aqui nós temos, mostrando para vocês, exemplos de hifas, tá? Os tipos de hifas formadas pelos fungos filamentosos. Aqui as cenocíticas, que são as hifas não septadas, né? Não tenho septos dividindo esses núcleos. E aqui as hifas septadas, né? Apresentando aqui os septos transversais, tá? Separando aqui conteúdos nucleares. Mais uma vez aqui exemplos de hifas não septadas, não apresentam os septos, tá? Aqui micrografia ótica. E hifas septadas, apresentando septos transversais, tá? Os septos aqui transversais. E aqui exemplos dos micélios. Aqui nós temos o micélio vegetativo, porque é aquele que se desenvolve no interior do substrato, né? Ele entra no substrato, micélio vegetativo. Logo, ele é responsável pelos processos de absorção de nutrientes, de água e da sustentação, como se fosse a raiz ali do fungo. Micélio aéreo, que é aquele que se desenvolve acima do substrato, né? Ele gosta do ar. E o micélio reprodutivo, que é essa porção aqui do chapeuzinho do fungo, no caso aqui da estrutura cogumelar, né? O micélio reprodutivo é responsável pela produção dos esporos, que são as estruturas de reprodução dos fungos. Existem estruturas, gente, que elas são comuns, ou seja, estão presentes tanto em leveduras, como também em fungos filamentosos. Uma dessas estruturas são os artroconídeos. Artro vem de articulação, né? Então, são estruturas formadas a partir da fragmentação de hifas em leveduras, tá? Tanto em leveduras quanto em fungos filamentosos, em estruturas retangulares. Ah, professora, mas as leveduras não formam hifas. Não, não formam. Mas elas formam pseudohifas. E nas pseudohifas podem ser formadas essas estruturas retangulares, chamadas de artroconídeos. Essas estruturas, como vocês podem observar aqui, um artroconídeo separado aqui, né? Ele já se desprendeu do fungo. Esses artroconídeos, qual a importância deles? Eles podem se destacar do organismo, né, do fungo, cair no solo e lá germinar e formar um novo fungo. Encontrar, né, um ambiente propício, um solo rico em nutrientes e água e formar um novo fungo. Outra estrutura que é comum a leveduras e fungos filamentosos, ou seja, a fungos unicelulares e fungos multicelulares, são os clamidoconídeos. Os clamidoconídeos são estruturas similares ao que a gente viu lá em
bacteriologia, quando a gente falou dos endósporos. Os endósporos eram estruturas de resistência, né? Que proporcionavam, né, às bactérias sobreviverem em ambientes adversos. Os clamidoconídeos, eles são semelhantes a esses endósporos. Só que os clamidoconídeos são formados por fungos, tanto por leveduras quanto pelas hifas, né, os fungos filamentosos. Então, são estruturas de resistência produzida pelos fungos. São células geralmente arredondadas, formadas em condições adversas, ou seja, eu tenho o fungo ali passando fome, não tem comida, não tem nutriente, não tem água, a temperatura está muito alta ou está muito baixa, o pH está muito ácido, o pH está muito alcalino, não há condições para esse fungo sobreviver. O que ele faz? Ele pode formar os clamidoconídeos, né? Formar essas estruturas de resistência. E aí ele vai conseguir sobreviver, passar por esse perrengue. E aí, quando o ambiente melhorar, já tiver nutriente, já tiver água, esse fungo ele pode germinar e aí, né, continuar se reproduzindo e formando outros organismos, outros fungos. Então, eles proporcionam resistência a temperaturas não favoráveis, a carência de nutrientes e água. Sendo que os clamidoconídeos podem ser de dois tipos. Eles podem ser do tipo intercalar ou podem ser do tipo terminal. O que é um clamidoconídeo intercalar? É aquele que se forma entre as estruturas da hifa, né? Como, por exemplo, esse aqui, ó. É um clamidoconídeo intercalar. Ele está intercalado na estrutura da hifa. Enquanto que o terminal, como o próprio nome já diz, ele se encontra nas extremidades desse fungo, tá? Por isso chamado de terminal. Certo, gente? Deu para entender? Sim, Alô? Estão com Deu. fome? Estão cansados? Deu sim, prof. Deu para entender, sim, professor. Ótimo. Então, eu me despeço de vocês por hoje, tá? Até a próxima aula e a gente vai dar continuidade aos nossos trabalhos. Tá certo, gente? Então, boa Professora, noite. esse material vai estar na plataforma quando? Provavelmente já amanhã, tá? Ah, tá bom, obrigada. Eu sempre, no outro dia, provavelmente, eu tenho a preocupação de logo colocar lá para vocês, para que vocês possam logo ir estudando. Tá certo? Ok, obrigada. Tá certo, então, gente. Boa noite. Boa E noite, professor. até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.